GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 88, capítulo 4, Perícias. De mímica, pantomima até ocultismo. Uma produção RPG Next. Breaking News. Atenção, atenção, ouvinte do RPG Next, pessoal que ouve Tarrasque na Bota, a Forja, regras do D&D 5e, regras do GURPS 4e ou contos narrados, não importa de qual podcast você gosta mais, mas o fato é que o RPG Next é finalista na categoria Geek Creators do prêmio Cubo de Ouro, o Oscar da cultura geek. Aê! Existe um link que você pode acessar, que é um link de formulário do Google, para poder votar na gente. O link está nesse post desse episódio que você está ouvindo, tá bom? E por que você precisa acessar esse link? Porque quem vai decidir quem será o grande vencedor é você. A votação é popular, já está rolando e você pode divulgar para todo mundo votar no link que está no post. E o grande vencedor será anunciado no dia 18 de outubro de 2019, na cerimônia de premiação do Cubo de Ouro, durante o evento chamado Shinobi Spirit, em Curitiba. Mais informações no post desse episódio. Pessoal, entra lá, vote e ajude o RPG Next a conquistar esse troféu que vai ser muito importante pra gente, tá bom? Obrigadão, um abraço e até a próxima! Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dresser da Caverna do DM para dar um recado muito rápido e bacanudo para vocês. A Caverna do DM é uma loja de miniaturas para RPG impressas em 3D que fica lá na cavernadodm.com.br. E nós, em parceria com 5 podcasts de RPG, estamos promovendo o sorteio de miniaturas de dragões cromáticos adultos. E qual que é a parte mais legal desse sorteio que nós estamos realizando? Cada podcast de RPG está sorteando um dragão de uma cor diferente. Ou seja, você pode ganhar o dragão preto com o QuestCast, o branco com o RP Guacha, o vermelho com o RPG Next, o azul com a Taverna do Beholder Cego e o verde com o Café com Dungeon. Para concorrer é muito simples, você vai lá no Instagram do podcast em questão, QuestCast @QuestCast20, RP Guacha @Marcelo Guaxinim, RPG Next @RPG Next mesmo, Taverna do Beholder Cego é no @BeerHolderCego e o Café com Dungeon é no @Regra da Casa. No perfil do podcast você vai procurar a foto oficial do sorteio. Assim que você encontrar ela, lá tem todas as instruções, mas é basicamente você seguir o perfil da loja, que é @Caverna do DM, seguir o perfil do podcast em questão, curtir a foto oficial e marcar 2 amigos nos comentários. Você pode marcar quantas vezes você quiser, desde que você não marque pessoas repetidas, né? E pronto, você já está concorrendo. O sorteio será realizado em live no Instagram da Caverna do DM, no dia 1º de outubro às 22 horas. Então você tem todo esse tempo aí para ficar fludando os seus amigos e participar do sorteio de todas as 5 miniaturas. O sorteio será realizado no dia 1º de outubro às 22 horas lá no perfil do Instagram da Caverna do DM. Lembrando que você precisa ter o perfil aberto ao público para que nós possamos averiguar se você seguiu todas as regras do sorteio. Se a pessoa porventura que foi sorteada não tiver seguido as regras, ela vai ser desclassificada e um novo sorteio será realizado a seguir. Lembrando que os sorteios são individuais, então em cada podcast você vai concorrer a um dragão diferente. Sim, você pode participar em todos eles, se você quiser. E é isso aí, valeu, falou e boa sorte pra vocês. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de perícias.
Mímica Pantomima, IQ fácil, pré-definido IQ -4. Essa habilidade de se comunicar por meio de uma linguagem de sinais improvisada. Um sucesso em um teste de habilidade permite transmitir uma ideia simples para outra pessoa e compreender uma mensagem que está tentando passar para o personagem. No entanto, a mímica pantomima não é adequada para se manter uma comunicação complexa. Modificadores. Os modificadores de familiaridade cultural se aplicam nesse caso com certeza. Culturas diferentes desenvolvem vocabulários gestuais distintos. Montaria DX média, pré-definida DX-5. Essa habilidade é treinada para servir de montaria para um cavaleiro. Se NH em montaria exceder o nível de cavalgar do cavaleiro, ele pode usar a média entre as duas perícias, arredondada para cima, toda vez que tiver de fazer um teste de cavalgar. Se o personagem tiver gasto algum ponto nessa perícia, seu cavaleiro receberá um bônus de mínimo de +1 em seu teste de habilidade. Para derrubar um cavaleiro indesejável, a montaria tem de vencer uma disputa rápida entre montaria e cavalgar. Natação, HT fácil, pré-definida HT -4. Essa perícia é usada tanto para nadar propositadamente ou para boiar em caso de emergência, como para salvar uma vítima de afogamento. Faça um teste contra o maior valor entre o NH do personagem e HT em natação para evitar fadiga enquanto se nada, ou lesões devido a acidentes. Quando estiver competindo com alguém com o mesmo valor de deslocamento aquático, faça uma disputa rápida entre os NH de natação dos dois competidores para determinar o vencedor. Observe que natação não inclui as técnicas de mergulho. Para isso, adquira esportes, mergulho. Naturalista, IQ difícil, pré-definido, IQ -6 ou biologia -3. Essa perícia essencial para druidas e patrulheiros representa o conhecimento prático em oposição ao científico da natureza, em suas muitas formas. Ela inclui biologia suficiente para distinguir plantas e animais perigosos dos inofensivos, geologia e meteorologia suficiente para perceber quando se deve buscar abrigo. Recorra a um teste de habilidade para fazer essas coisas. Em cenários onde é possível visitar outros mundos, a especialização deve ser escolhida por planetas. As especializações em planetas do mesmo tipo têm valor pré-definido igual a NH de qualquer outra -4. Qualquer diferença maior do que isso não produzirá um nível pré-definido. Navegação NT. IQ média. Essa habilidade de saber qual a sua posição por meio de observação de seus arredores e do uso de instrumentos. Um sucesso no teste de habilidade dirá onde o personagem está ou permite estabelecer o seu percurso. O personagem deve se especializar em ar, navegação pelas estrelas e pelo terreno abaixo da nave. Os modificadores são semelhantes aos de navegação mar, pré-definido astronomia -5. Espaço, navegação pelo espaço interplanetário e interestelar, normalmente com uma velocidade inferior à da luz, mas alguns propulsores de dobra de ficção científica permitem viajar mais rápido do que a luz no espaço sideral comum. Modificadores, +2 para a noção tridimensional do espaço, pré-definido, astronomia -4 ou matemática aplicada -4. Hiperespaço, também chamado de astronavegação, semelhante à navegação do espaço, mas usada quando se viaja pelo hiperespaço. Em cenários com várias tecnologias propulsoras mais rápidas do que a luz, é possível existir uma especialização para cada tipo de propulsor. Os modificadores são semelhantes aos de navegação espaço, pré-definido, astronomia -4 ou matemática aplicada -5. Mar, navegação pelas estrelas e correntes marítimas, modificador de -3 se o PC tiver senso de direção, ou um GPS ou bússola inercial de alta tecnologia, -5, e não pode usar um valor pré-definido baseado em astronomia, se ele não tiver instrumentos de alta tecnologia ou o tempo estiver ruim e as estrelas estiverem escondidas. Pré-definido, astronomia -5 ou tripulante de navio -5. Terra, navegação usando pontos de referência das estrelas, também chamados de orientação, modificador de +3 se o PC tiver senso de direção, ou algum substituto de alta tecnologia. Pré-definido, IQ -5, cartografia -4 ou matemática, topografia -4. As navegações por ar, terra e mar têm valor pré-definido igual a NH em qualquer uma das outras -2. As navegações pelo espaço e hiperespaço têm valor pré-definido igual a NH das outras -5. Não existe nenhum nível pré-definido entre esses dois grupos. Modificadores, -1 ou -10 se o personagem estiver em uma região com a qual ele não está familiarizado, a critério do mestre, mas um mundo, sistema estelar, deve resultar em uma penalidade de pelo menos -5. Modificadores de equipamentos também se aplicam. Noção de clima, nós vimos quando falamos de meteorologia. Observação, percepção média, pré-definido, percepção -5 ou perseguição -5. Esse é o talento de observar situações perigosas ou interessantes sem ser percebido. Utilize essa perícia para monitorar uma região, um grupo de pessoas ou seus arredores, para descobrir detalhes escondidos ou taticamente significativos. É diferente de se obter pistas ou fazer uma pesquisa de campo. Use perícia forense e revistar respectivamente. A observação é sempre utilizada à distância. Um sucesso no teste de habilidade permite obter informações que não estão especificamente escondidas. Por exemplo, o personagem poderia espionar um banco para descobrir quantas câmeras existem, o horário dos guardas antes do roubo, estimar quantas pessoas existem em uma multidão ou tentar descobrir o tamanho de uma tropa movendo-se em um campo aberto. O mestre pode exigir um teste de análise da informação para que o personagem interpretar o que está observando, a fim de identificar detalhes deliberadamente ocultos, por exemplo, uma pessoa vigiando o personagem, um homem armado em meio à multidão ou metralhadoras escondidas. O PC tem de vencer uma disputa rápida entre NH do personagem em camuflagem, furtividade, observação ou perseguição, o que for apropriado de seu adversário. O mestre deve fazer uma disputa
disputa em segredo e não deve dizer ao personagem que o personagem não conseguiu ver a metralhadora escondida em meio aos arbustos. Se a tentativa fracassar, o personagem não obterá detalhes sobre um item evidente ou não conseguirá encontrar um objeto escondido. No caso de uma falha crítica, alguém percebe a observação e não fica nada feliz com isso. Modificadores, sentidos aguçados. O que for apropriado, modificadores de cobertura, escuridão ou tamanho, -1 ou -10 se o alvo estiver escondido sob uma camuflagem moderna, ou usando a tecnologia de furtividade, +1 ou +10 se o PC dispuser de mecanismos de vigilância adequados, um termógrafo para um atirador escondido, binóculos para observar o movimento das tropas, etc., e obtiver sucesso no teste de habilidade para operá-los. Observador avançado, IQ média, pré-definido IQ -5, artilharia, qualquer uma -5, entre outras. Essa é a perícia para orientar fogo de artilharia. Ela inclui localizar alvos com mapa e bússola NT6 ou menos, e sistema de posicionamento global e imagens por satélite NT7 ou mais. Marcar a posição dos alvos utilizando fumaça, um designador a laser, etc. Determinar a melhor munição para um melhor efeito e fazer quais nos disparos que o personagem observar pessoalmente. Um fracasso indica que a artilharia erra o alvo. Uma falha crítica resulta em dano colateral grave ou acidente com os aliados. Os piores falhas críticas, a critério do mestre, fazem os projéteis explodir na própria área do observador. Em níveis tecnológicos superiores, um observador avançado deixa de se dedicar totalmente à observação de alvos e passa a operar tecnologias especializadas, como sondas GPS designadas a laser, para pilotar um caça ou sonda remotamente, ou utilizar um designador a laser para fim de conduzir a munição inteligente em direção ao alvo. Realizar um teste de habilidade baseado em DX, em NT7 ou mais, o observador avançado tem o valor pré-definido igual à operação de aparelhos eletrônicos, qualquer uma -5. Modificadores, todos os de equipamentos, -2 se o tipo de artilharia for desconhecido, por exemplo, bombas aéreas, quando se está acostumado a armas navais, -3 para cada 500 metros de distância do alvo. Entanto, divida a primeira distância real pelo número de vezes que o equipamento visual em uso aumenta a imagem. Ocultamento, IQ média, pré-definido IQ -5 ou prestidigitação -3. Essa perícia é de esconder objetos em seu corpo ou no de outra pessoa, normalmente com a cooperação dela. O tamanho e a forma do objeto dita o seu grau de ocultabilidade. Alguns exemplos: +4, uma joia pequena, um selo. +3, uma joia do tamanho de uma ervilha. +2, uma gazua, uma joia grande ou uma moeda, de 10 centavos. Em NT 9 ou mais, um disco de computador, uma carta. +1, um conjunto de gazuas, uma moeda de R$1. 0, em NT 8, um disquete do século XX ou CD sem estojo. -1, uma adaga em um estilingue, um revólver ou granada pequena. -2, uma pistola média, por exemplo, uma Luger, ou uma granada, uma faca grande. -3, uma submetralhadora, uma espada pequena, uma carabina pequena. -4, uma espada larga, um rifle de assalto. -5, uma espada bastarda, um rifle de batalha. -6, uma besta, um rifle pesado de atirador profissional. Objetos que se movem ou fazem barulho impõem uma penalidade de no mínimo -1. As roupas também afetam o nível de habilidade efetivo. Uma freira carmelita vestindo um hábito completo, bônus de +5, é capaz de passar uma bazuca ou um machado em uma revista visual. Um corista de Las Vegas em trajes de trabalho, penalidade de -5, tem problemas de esconder até mesmo uma adaga. É claro que a corista poderia escapar à revista a menos que a guarda estivesse completamente entediada, porque ela obviamente não poderia esconder nada naquela roupa. A nudez completa impõe uma penalidade de -7. Um coldre de ocultação bem feito pode ajudar a esconder uma arma. Use os modificadores de equipamento. Roupas desenhadas especificamente para esconder objetos podem ter um bônus de até +4. Encontrar um objeto escondido em uma pessoa é uma disputa rápida entre as perícias revistar e ocultamento. Revistar tem um valor pré-definido igual a percepção -5, se o PC não tiver estudado. Veja revistar para conhecer melhor as regras. Ocultismo, IQ média, pré-definido IQ -5. Esse é o estudo do inexplicável, do sobrenatural. O ocultista tem um conhecimento muito grande de misticismo, doutrinas mágicas primitivas, rituais antigos, assombrações, fenômenos psíquicos, etc. Lembre-se que um ocultista não tem necessariamente que acreditar no material que ele estuda. Em mundos onde todos sabem da existência dos poderes paranormais, o ocultismo abrangerá o conhecimento sobre esses poderes e seus usuários. Um bom resultado em um teste pode dar uma ideia sobre fenômenos que não estejam relacionados aos poderes conhecidos. No entanto, o ocultismo não fornece detalhes sobre como os indivíduos dotados dos poderes os invocam. Por exemplo, um ocultista fanático sabe o que a magia é capaz de fazer e pode dar conselhos sobre como matar demônios, mas sem a perícia taumatologia, ele não conseguirá explicar os gestos, palavras e símbolos utilizados pelos magos. Em campanhas que várias forças sobrenaturais coexistem, o mestre pode exigir que os ocultistas se especializem em campos de estudo, como demonologia, o estudo dos demônios, da possessão e de pactos, pneumatologia, o estudo dos espíritos, e vampirologia, o estudo dos vampiros. Então, vamos ficar hoje por aqui nessa Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando, considere nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou em www.padrim.com.br/rpgnext. Então a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui, no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.